Imagine por um momento que tudo aquilo que você perdeu ao longo da vida, oportunidades desperdiçadas, relacionamentos rompidos, investimentos fracassados, anos de esforço sem reconhecimento, pudesse ser restaurado de uma forma que excedesse suas expectativas mais otimistas. Esta não é uma fantasia distante, mas sim um princípio poderoso que Napoleão Hill descobriu durante suas décadas de estudo sobre os indivíduos mais bem-sucedidos do mundo. Quando compreendemos as leis universais que governam a prosperidade e o crescimento pessoal, percebemos que nenhum esforço sincero é realmente perdido, nenhum sofrimento é em vão, e que existe um princípio divino de compensação que trabalha silenciosamente para reequilibrar nossas vidas quando nos alinhamos com ele. As histórias são incontáveis. O empresário que faliu 3 vezes antes de construir um império que transformou sua indústria. A mulher que enfrentou rejeição após rejeição apenas para descobrir que cada não a direcionava para sua verdadeira vocação. O homem que perdeu uma década perseguindo o caminho errado apenas para descobrir que essa jornada o equipou com exatamente as habilidades necessárias para seu verdadeiro propósito. Napoleão Hill não apenas documentou estas histórias, mas desvendou os mecanismos mentais e espirituais subjacentes que transformam aparentes derrotas em vitórias maiores do que poderíamos imaginar. O universo opera através de leis imutáveis, e uma delas é que toda semente plantada com fé e persistência eventualmente produzirá uma colheita multiplicada. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem se recuperar de fracassos devastadores com força renovada, enquanto outras permanecem presas em ciclos de lamentação e ressentimento? A diferença não está nas circunstâncias externas, mas na compreensão e aplicação dos princípios que Napoleão Hill revelou após entrevistar 500 dos indivíduos mais prósperos e influentes de sua época. Estes princípios transcendem religiões e filosofias particulares, tocando a verdade universal de que nossas mentes, quando programadas com expectativa positiva e propósito claro, atraem as circunstâncias necessárias para nossa restauração. A vida não é uma série de eventos aleatórios, mas um campo de possibilidades que responde à nossa frequência mental e espiritual. O que você faria se soubesse com certeza absoluta que cada momento de dor, cada fracasso aparente, cada atraso frustrante em sua vida está sendo meticulosamente orquestrado para preparar o terreno para uma restauração que excederá tudo o que você perdeu? Napoleão Hill descobriu que esta não é uma questão de pensamento mágico, mas de alinhar-se conscientemente com leis naturais e espirituais que operam independentemente de nossa crença nelas. Quando operamos em harmonia com estas leis, criamos um vácuo que o universo inevitavelmente preenche com oportunidades, recursos e conexões proporcionais aos nossos anos de preparação no deserto da adversidade. Neste vídeo, vamos explorar como aplicar conscientemente os princípios revelados pelos estudos de Napoleão Hill para posicionar-se no ponto exato onde a restauração divina pode fluir abundantemente em sua vida. Não se trata apenas de aguardar passivamente por um milagre, mas de compreender os mecanismos mentais e espirituais que desencadeiam um processo de compensação cósmica pelos seus anos aparentemente perdidos. Você descobrirá como transformar sua mentalidade de vítima das circunstâncias para arquiteto consciente de seu destino, como identificar os sinais de que sua restauração já está em andamento, e os passos práticos para acelerar este processo em todas as áreas de sua vida que parecem estagnadas ou prejudicadas por perdas passadas. O conceito de restauração divina dos anos perdidos não é uma promessa vazia de prosperidade sem fundamento, mas um princípio verificável que Napoleão Hill identificou repetidamente nas vidas das pessoas mais realizadas e prósperas. Durante seus 20 anos de pesquisa meticulosa, entrevistando figuras como Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie e centenas de outros líderes transformadores, Napoleão Hill percebeu um padrão consistente. Aqueles que alcançaram grandeza extraordinária frequentemente passaram por períodos de profundo fracasso, perda e até mesmo desespero. No entanto, esses períodos não foram meramente obstáculos a serem superados, mas sim incubadoras essenciais para o desenvolvimento das qualidades mentais, emocionais e espirituais necessárias para sustentar o sucesso verdadeiro e duradouro. A restauração não veio apesar desses anos aparentemente perdidos, mas precisamente por causa deles. O princípio da compensação, como Napoleão Hill chamava,
opera com a precisão de uma lei científica na vida daqueles que aprendem a reconhecê-lo e cooperar com ele. Este princípio estabelece que para cada perda sinceramente aceita com atitude correta, existe uma compensação equivalente ou maior aguardando manifestação quando estamos mentalmente preparados para recebê-la. Observe atentamente essa condição. A restauração não é automática, mas contingente à nossa preparação mental e espiritual. É por isso que duas pessoas podem enfrentar perdas idênticas com resultados radicalmente diferentes. Uma permanece amargurada, definida permanentemente por sua perda, enquanto a outra extrai lições preciosas que eventualmente a catapultam para níveis de realização que jamais teria alcançado sem aquela experiência aparentemente negativa. A diferença não está no evento externo, mas na resposta interna cultivada. Napoleão Hill frequentemente compartilhava a história de sua própria vida como testemunho deste princípio. Aos 25 anos, ele foi comissionado pelo magnata do aço Andrew Carnegie para documentar a filosofia do sucesso, entrevistando as pessoas mais bem-sucedidas da América. Este projeto, que originalmente deveria durar apenas alguns anos, estendeu-se por décadas, levando Hill à falência várias vezes e testando sua perseverança além dos limites que ele acreditava possíveis. Durante esses anos de luta, muitos o consideravam um fracasso, um sonhador perseguindo uma quimera. No entanto, o conhecimento e a sabedoria que ele acumulou durante esses anos no deserto eventualmente resultaram na filosofia transformadora que impactou milhões de vidas através de obras como Pense e Enriqueça e As Leis do Triunfo. Os anos que pareciam perdidos eram, na verdade, o investimento necessário para uma colheita de influência global. Este padrão de restauração multiplicada não é coincidência nem sorte, mas o resultado de leis mentais específicas em operação. Napoleão Hill identificou que nossas mentes funcionam como estações transmissoras e receptoras de energia, constantemente emitindo vibrações baseadas em nossos pensamentos predominantes e, simultaneamente, atraindo circunstâncias correspondentes a essas vibrações. Quando interpretamos nossas perdas através da lente do ressentimento e vitimização, estamos efetivamente programando nossa estação mental para sintonizar e atrair mais experiências que confirmem essa visão limitada. Em contrapartida, quando escolhemos deliberadamente interpretar nossas perdas como preparação, refinamento e redirecionamento para algo maior, alteramos fundamentalmente a frequência que emitimos, abrindo canais para oportunidades de restauração que estavam invisíveis sob o paradigma anterior. A transformação de anos aparentemente perdidos em fundamentos para a prosperidade futura não é um processo passivo de espera por compensação divina, mas uma participação ativa na criação consciente de um novo padrão mental. Napoleão Hill enfatizava consistentemente que o poder da mente direcionada com precisão é a força mais potente disponível para qualquer indivíduo. Ao invés de ver o tempo perdido como um débito irrecuperável, aqueles que dominam este princípio reconhecem que cada experiência, cada obstáculo e cada atraso contribui para um reservatório de sabedoria, resiliência e perspectiva única que eventualmente será convertido em vantagem decisiva. A questão crucial não é quanto tempo perdi, mas como posso utilizar o que aprendi durante esse tempo para criar valor excepcional daqui para frente. Esta mudança de perspectiva é o primeiro e mais fundamental passo para desbloquear a restauração divina dos seus anos aparentemente perdidos. O processo de restauração divina não ocorre aleatoriamente, mas segue padrões previsíveis que Napoleão Hill identificou através de observação meticulosa. O primeiro desses padrões é o que ele denominava a bênção disfarçada. Situações que inicialmente parecem devastadoras frequentemente contêm dentro de si os elementos exatos necessários para um avanço significativo. Considere o caso documentado por Napoleão Hill de uma mulher que perdeu seu emprego executivo durante a Grande Depressão. Incapaz de encontrar trabalho comparável, ela começou a vender bolos caseiros para sobreviver, uma habilidade que considerava apenas um passatempo sem importância. 5 anos depois, sua pequena operação culinária havia se transformado em uma cadeia regional de confeitarias, gerando 10 vezes a renda que ela recebia anteriormente. A perda inicial, embora dolorosa, forçou-a a desenvolver um talento latente que, de outra forma, permaneceria dormante.
Este não é um caso isolado, mas um padrão repetido incontáveis vezes nas histórias analisadas por Napoleão Hill. O segundo padrão na restauração divina é o que Napoleão Hill chamava de transmutação criativa, a capacidade de transformar energia negativa em força propulsora positiva. Aqueles que dominam este princípio não desperdiçam energia emocional com ressentimento sobre o tempo perdido, mas redirecionam conscientemente essa energia para criar soluções inovadoras para os problemas que enfrentam. A intensidade emocional associada à perda, quando propriamente canalizada, fornece combustível extraordinário para realizações sem precedentes. Napoleão Hill observou que muitas das maiores inovações da humanidade surgiram não de mentes tranquilas em circunstâncias ideais, mas de indivíduos enfrentando obstáculos aparentemente insuperáveis, transformando sua frustração em determinação focada. Esta transmutação não é automática, mas uma disciplina mental cultivada através da prática consistente dos princípios de autodomínio. O terceiro elemento no processo de restauração é o que Napoleão Hill identificou como preparação inconsciente. Frequentemente, durante nossos anos aparentemente perdidos, estamos inadvertidamente adquirindo exatamente as habilidades, conexões e insights necessários para uma oportunidade futura que ainda não conseguimos visualizar. Um princípio fundamental nos ensinamentos de Napoleão Hill é que o sucesso extraordinário raramente segue um caminho linear previsível, mas emerge da intersecção única de experiências diversas que, à primeira vista, parecem desconexas. É como se uma inteligência superior estivesse orquestrando nosso desenvolvimento, utilizando cada desvio e atraso para nos equipar perfeitamente para uma missão que somente se revelará quando estivermos completamente preparados para ela. O reconhecimento deste padrão nos permite cultivar paciência estratégica durante períodos de aparente estagnação. O quarto componente essencial no processo de restauração é o que Napoleão Hill chamava de fé aplicada, não uma esperança passiva de que as coisas eventualmente melhorem, mas uma convicção ativa que se manifesta em ações concretas alinhadas com o resultado desejado, mesmo antes de qualquer evidência tangível de mudança. Napoleão Hill distinguia claramente entre fé genuína e mero desejo, observando que a verdadeira fé sempre se expressa através de persistência inabalável frente à adversidade contínua. Este tipo de fé não significa negar a realidade das perdas sofridas, mas significa recusar-se a permitir que essas perdas definam o futuro. É manter uma visão clara do resultado restaurado enquanto trabalha diligentemente com os recursos disponíveis no momento presente, por mais limitados que pareçam. Esta abordagem cria um campo magnético mental que literalmente começa a atrair as circunstâncias necessárias para a restauração completa. O quinto e talvez mais poderoso aspecto da restauração divina documentado por Napoleão Hill é o efeito multiplicador. A observação consistente de que quando a restauração finalmente ocorre após um período de preparação adequada, ela frequentemente excede em escala e qualidade aquilo que foi inicialmente perdido. Este fenômeno não é místico, mas um resultado natural dos processos anteriores. A pessoa que emergiu do vale da perda não é a mesma que entrou nele. Suas capacidades foram expandidas, sua perspectiva ampliada, e sua apreciação aprofundada pela oportunidade que agora se apresenta. Consequentemente, ela é capaz de extrair valor muito maior das novas circunstâncias do que teria sido possível anteriormente. Napoleão Hill frequentemente citava o provérbio: aquilo que não nos destrói nos fortalece, mas acrescentava sua própria observação crucial: e aquilo que nos fortalece expande nossa capacidade de receber e criar prosperidade em níveis anteriormente inimagináveis. Para posicionar-se adequadamente para receber a restauração divina dos seus anos perdidos, Napoleão Hill enfatizava a necessidade de desenvolver o que ele chamava de consciência de abundância, um estado mental que reconhece a inexaurível provisão do universo e nossa legítima participação nela. Esta mentalidade contrasta drasticamente com a consciência de escassez que naturalmente se desenvolve após períodos de perda significativa. A diferença fundamental é que a mente fixada na escassez está constantemente calculando o que foi perdido, enquanto a mente sintonizada com a abundância está ativamente identificando os recursos, oportunidades e possibilidades ainda disponíveis.
Napoleão Hill observou que esta mudança de consciência frequentemente representa o ponto de virada crucial na jornada de restauração de um indivíduo. Não é que as circunstâncias externas mudem instantaneamente, mas que novos olhos começam a ver possibilidades previamente invisíveis nas mesmas circunstâncias. Um exercício prático que Napoleão Hill recomendava para facilitar esta transformação de consciência era o inventário de ativos remanescentes, uma análise meticulosa e honesta de tudo que você ainda possui após sua perda. Este inventário deve incluir não apenas recursos tangíveis como finanças e propriedades, mas também ativos intangíveis como relacionamentos, conhecimentos, habilidades, talentos naturais, experiências, credibilidade em determinadas áreas, e até mesmo traços de personalidade favoráveis. O propósito deste exercício não é simplesmente criar uma lista, mas desencadear uma realização profunda de que, mesmo após perdas significativas, você ainda possui capital considerável para investir na reconstrução da sua vida. Napoleão Hill frequentemente citava casos de indivíduos que, ao realizar este inventário, descobriram que possuíam muito mais capital de restauração do que inicialmente presumiam, o que imediatamente elevou sua confiança e energia criativa. O próximo passo essencial no protocolo de restauração desenvolvido por Napoleão Hill é o estabelecimento do que ele denominava propósito definitivo principal, uma meta clara, específica e emocionalmente carregada que representa sua visão de restauração completa. Este não é meramente um desejo vago por melhores condições, mas uma imagem mental vívida do resultado específico que você está determinado a manifestar. Napoleão Hill enfatizava que a mente subconsciente, que ele considerava nossa conexão com a inteligência infinita, requer instruções precisas para mobilizar seus poderes extraordinários. Quanto mais detalhada e emocionalmente carregada for sua visão de restauração, mais poderosamente seu subconsciente trabalhará para atrair e organizar os elementos necessários para sua manifestação. Este propósito deve ser revisitado diariamente, preferencialmente imediatamente antes de dormir e logo após acordar, quando a mente consciente e subconsciente estão em comunicação mais direta. Um componente crucial frequentemente negligenciado no processo de restauração é o que Napoleão Hill chamava de mastermind aliança, a formação deliberada de relacionamentos com indivíduos que apoiam e amplificam sua visão de restauração. Napoleão Hill descobriu que nenhuma realização significativa na história humana ocorreu através dos esforços completamente isolados de um único indivíduo. Em vez disso, o sucesso extraordinário emerge da sinergia entre mentes harmoniosamente focadas no mesmo objetivo. Durante períodos de recuperação de perdas significativas, a tendência natural é o isolamento, precisamente quando a conexão estratégica é mais vital. Identifique e cultive relacionamentos com pessoas que já experimentaram restauração em áreas onde você sofreu perdas, que possuem conhecimentos complementares aos seus, e que genuinamente desejam seu sucesso restaurado. A energia combinada destas mentes, quando propriamente harmonizadas, cria um campo de possibilidades exponencialmente mais poderoso do que qualquer mente individual poderia gerar. O aspecto final e talvez mais transformador do processo de restauração ensinado por Napoleão Hill é a prática do que ele chamava de retribuição antecipada. Começar a dar a outros a partir de uma consciência de abundância mesmo enquanto ainda está no processo de restauração. Esta prática aparentemente contraditória é baseada no reconhecimento profundo de que o universo opera através de circulação contínua. Quando deliberadamente iniciamos o fluxo de dar a partir do que temos, seja conhecimento, tempo, encorajamento ou recursos materiais limitados, criamos um vácuo que atrai reciprocidade ampliada. Napoleão Hill frequentemente observava que aqueles que se agarram desesperadamente aos recursos remanescentes após uma perda significativa, operando a partir do medo de perder ainda mais, inadvertidamente bloqueiam o próprio fluxo de abundância que buscam restaurar. Em contraste, aqueles que cultivam a generosidade estratégica, mesmo durante períodos de aparente escassez, frequentemente experimentam coincidências notáveis e oportunidades inesperadas que aceleram dramaticamente seu processo de restauração. A restauração divina muitas vezes se manifesta através do que Napoleão Hill identificou como o princípio da falha temporária,
a observação de que quase todas as realizações significativas são precedidas por uma série de contratempos que, vistos retrospectivamente, eram etapas necessárias no desenvolvimento do sucesso final. Este princípio é exemplificado na história frequentemente citada por Napoleão Hill sobre Thomas Edison, que realizou mais de 10.000 experimentos fracassados antes de finalmente desenvolver uma lâmpada incandescente viável. Quando questionado sobre como se sentia a respeito desses fracassos, Edison respondeu: "Não fracassei 10.000 vezes. Descobri com sucesso 10.000 maneiras que não funcionam." Esta reformulação fundamental não é meramente semântica, mas representa uma orientação mental que transforma anos aparentemente perdidos em laboratórios de descoberta e refinamento. Cada fracasso elimina uma possibilidade inviável, direcionando nossa energia para canais mais produtivos e aproximando-nos da solução definitiva. Um dos insights mais profundos que Napoleão Hill extraiu de seus extensos estudos foi o princípio do benefício equivalente, a observação de que cada adversidade contém dentro de si a semente de um benefício de magnitude equivalente ou superior. Este princípio não sugere que devamos negar a realidade da perda ou seu impacto emocional, mas indica que existe um mecanismo universal que transforma energia negativa em positiva quando abordamos a situação com a mentalidade correta. Napoleão Hill documentou inúmeros casos de inovações revolucionárias, empresas de sucesso extraordinário e obras artísticas transcendentes que foram concebidas diretamente como resposta a circunstâncias adversas. A chave para ativar este princípio é a pergunta transformadora: que oportunidade está oculta dentro desta dificuldade? Não é uma pergunta retórica, mas uma investigação genuína que, quando persistentemente explorada, inevitavelmente revela possibilidades anteriormente invisíveis. A velocidade e a amplitude da restauração divina são diretamente proporcionais ao que Napoleão Hill denominava ação definitiva, a implementação imediata e decisiva de insights e oportunidades que emergem durante o processo de restauração. Um padrão consistente observado por Napoleão Hill entre aqueles que experimentaram restauração extraordinária foi sua disposição para agir com velocidade incomum quando identificavam um caminho potencial para frente. Esta prontidão para ação não significa impulsividade descuidada, mas reflete um reconhecimento intuitivo de que oportunidades de restauração frequentemente apresentam janelas temporais limitadas. Enquanto muitos hesitam, analisando excessivamente e procurando garantias impossíveis, aqueles destinados à restauração multiplicada demonstram o que Napoleão Hill chamava de coragem controlada, a capacidade de avançar decisivamente mesmo quando informações completas ainda não estão disponíveis. Esta orientação para a ação cria momentum que frequentemente revela recursos e soluções que permanecem invisíveis até que o movimento seja iniciado. Um componente frequentemente subestimado no processo de restauração é o que Napoleão Hill identificava como visualização aplicada, o desenvolvimento deliberado da capacidade de criar e manter imagens mentais vívidas do resultado restaurado desejado. Napoleão Hill enfatizava repetidamente que nossa mente subconsciente não distingue claramente entre experiências vividamente imaginadas e eventos reais, respondendo com recursos emocionais e criativos semelhantes a ambos. Aqueles que dominam a arte da visualização aplicada dedicam tempo diariamente para experimentar mentalmente, com máximo realismo sensorial, a realidade restaurada que estão trabalhando para manifestar. Esta prática não é fantasia escapista, mas programação deliberada do subconsciente, direcionando-o para reconhecer e aproveitar oportunidades alinhadas com a visão predominante. Napoleão Hill observou que muitas coincidências sortudas que catalisam a restauração dramática na vida de uma pessoa são, na verdade, o resultado direto desta programação subconsciente consistente. Finalmente, o elemento mais poderoso no processo de restauração divina identificado por Napoleão Hill é o desenvolvimento do que ele chamava de fé inteligente, uma fusão harmoniosa de convicção espiritual inabalável com análise racional e ação estratégica. Esta não é uma fé cega que simplesmente espera passivamente por intervenção divina, nem é confiança exclusivamente em capacidades humanas. Em vez disso, é um reconhecimento profundo de que trabalhamos em parceria com forças maiores que nós mesmos, contribuindo com nossa parte através de pensamento disciplinado e ação persistente,
enquanto permanecemos receptivos à orientação, sincronicidades e oportunidades inesperadas que surgem de fontes além de nossa percepção consciente. Napoleão Hill frequentemente observava que aqueles que experimentavam as restaurações mais extraordinárias mantinham simultaneamente absoluta certeza quanto ao resultado final desejado e completa flexibilidade quanto aos meios específicos pelos quais esse resultado seria alcançado. Esta combinação de direção definitiva e receptividade adaptativa cria o estado mental ideal para a colaboração com o processo divino de restauração que transforma anos perdidos em fundamento para prosperidades sem precedentes. Ao concluirmos nossa jornada através dos princípios transformadores revelados por Napoleão Hill sobre a restauração divina dos anos perdidos, uma verdade cristalina emerge. Não existem realmente anos perdidos para aqueles que compreendem as leis mentais e espirituais da transformação. O que chamamos de tempo perdido é, na realidade, um processo de incubação necessário, durante o qual as sementes de nosso sucesso futuro estão germinando silenciosamente na escuridão, desenvolvendo raízes profundas que eventualmente sustentarão uma colheita abundante. A restauração que aguarda aqueles que aplicam estes princípios não é meramente uma recuperação do que foi perdido, mas uma multiplicação que frequentemente excede em escala e qualidade o que inicialmente se buscava recuperar. Como Napoleão Hill descobriu através de décadas de estudo meticuloso, a adversidade enfrentada com mentalidade correta inevitavelmente se transforma em vantagem decisiva, conferindo perspectivas, habilidades e capacidades inacessíveis por qualquer outro caminho. O que diferencia aqueles que experimentam restauração extraordinária daqueles que permanecem permanentemente definidos por suas perdas não são as circunstâncias externas, mas a orientação mental interna que cultivam diante dessas circunstâncias. A escolha consciente de ver cada obstáculo como preparação, cada atraso como desenvolvimento e cada perda como investimento em sabedoria futura, literalmente reprograma o campo vibracional que emitimos, atraindo progressivamente circunstâncias alinhadas com esta nova frequência mental. Este não é um processo místico, mas um mecanismo psicológico e espiritual verificável que Napoleão Hill documentou repetidamente nas vidas de centenas de indivíduos extraordinariamente bem-sucedidos. A restauração divina não é uma intervenção arbitrária e imprevisível, mas uma resposta natural às leis universais conscientemente aplicadas através de pensamento disciplinado e ação persistente. O momento crítico em sua jornada de restauração começa agora, neste exato instante de decisão consciente. Você pode continuar interpretando seu passado através das lentes limitadoras da perda irreparável, ou pode escolher reinterpretar cada experiência aparentemente negativa como preparação essencial para uma expressão mais elevada de seus dons e talentos únicos. A diferença entre estas duas interpretações não é meramente filosófica, mas profundamente prática, determinando literalmente as oportunidades, recursos e sincronicidades que se manifestarão em sua realidade nos próximos dias, semanas e meses. Como Napoleão Hill frequentemente enfatizava, o universo responde não às nossas circunstâncias externas, mas à nossa expectativa predominante. Quando genuinamente esperamos restauração multiplicada, começamos inconscientemente a reconhecer e agir sobre oportunidades que sempre estiveram presentes, mas permaneciam invisíveis sob o paradigma anterior de perda permanente. Lembre-se sempre de que a restauração divina não é uma promessa distante a ser realizada em algum futuro indefinido, mas um processo dinâmico que já está em andamento em sua vida neste momento. Os sinais dessa restauração frequentemente aparecem primeiro como pequenas sincronicidades, ideias inspiradoras inesperadas, e encontros aparentemente coincidentes com pessoas que possuem exatamente os recursos ou conhecimentos que você necessita. Estas não são ocorrências aleatórias, mas evidências tangíveis de que seu alinhamento com as leis de restauração está começando a produzir resultados visíveis. À medida que você reconhece e expressa gratidão por estes primeiros frutos, amplifica o sinal vibracional que está emitindo, acelerando o ciclo de manifestação. Como Napoleão Hill descobriu, aqueles que cultivam o hábito de gratidão antecipada, agradecendo não apenas pelo que já receberam, mas pelo que estão certos de receber, criam um campo magnético mental que atrai restauração em escala exponencialmente ampliada.
O convite diante de você agora não é simplesmente para absorver intelectualmente os princípios que discutimos, mas para incorporá-los completamente em sua consciência diária através de aplicação consistente e deliberada. Imagine como seria sua vida 6 meses a partir de agora se, começando hoje, você dedicasse 30 minutos diariamente para visualizar vividamente sua restauração completa, reprogramar conscientemente interpretações limitantes de seu passado, formar alianças estratégicas com mentes afins e agir decisivamente sobre os insights que emergem deste processo. A transformação que você experimentaria seria nada menos que extraordinária, não por intervenção milagrosa externa, mas pela ativação de forças latentes dentro de você que transcendem limitações aparentes quando propriamente direcionadas. Como Napoleão Hill frequentemente expressava, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Sua restauração multiplicada não é apenas possível, é inevitável quando você alinha sua mente com as leis imutáveis que governam a prosperidade humana. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se despertou uma nova perspectiva sobre suas aparentes perdas, ou se iluminou um caminho possível para sua restauração pessoal, considere compartilhar esta mensagem com outras pessoas que estão lutando para encontrar sentido em seus próprios anos aparentemente perdidos. A verdadeira compreensão de qualquer princípio se aprofunda quando compartilhamos com outros, e cada pessoa que você ajuda a reconectar com a esperança autêntica de restauração amplia o campo coletivo de possibilidades positivas que todos nós habitamos. Deixe seu comentário abaixo compartilhando o insight mais significativo que você extraiu deste vídeo. Inscreva-se no canal para mais conteúdo que ilumina princípios transformadores de sucesso e prosperidade, e ative as notificações para ser alertado quando lançarmos nosso próximo vídeo explorando os ensinamentos atemporais de Napoleão Hill. Lembre-se sempre, seus anos aparentemente perdidos não foram desperdiçados, foram investidos na pessoa extraordinária que você está se tornando. A restauração divina não é apenas uma possibilidade, é seu destino quando você alinha sua mente com as leis imutáveis do sucesso.